Se eu soubesse qual seria a minha punição por não ter atingido seu coração com uma flecha, teria arrancado ele do seu peito com minhas próprias mãos. Era tarde demais. Porém, os rastros de sangue seco nos meus pulsos gelados eram a prova incontestável do meu fracasso. Eu havia perfurado minha própria pele na tentativa de fincar a lâmina no coração da minha presa. Pare de ser dramática. Mamãe me repreendeu na cozinha, sua voz reverberando em minhas orelhas parcialmente congeladas. Não gosto de caçar na floresta, você sabe bem disso. Pressionei a toalha quente contra meu rosto na tentativa inútil de aquecer a pele gelada. Eu passei 2 horas lá fora, inadequadamente vestida para um frio do vilarejo, tentando encontrar um animal para o abate. Dada a situação dos meus pulsos, era óbvio que eu havia falhado. Eu já te avisei, Maxine. Respirei audivelmente, encarando a mancha vermelha de sangue seco nos meus pulsos. Você odeia atravessar a floresta, mas falhou na tarefa de trazer a carne para o ensopado. Então vai ter que levar a cesta de alimentos para sua avó. Não posso fazer tudo sozinha. Pela manhã, quando a carta da minha avó chegou, mamãe me pediu para caçar. Minha tarefa era simples: encontrar um coelho dentre os milhares que viviam soltos no vilarejo e matá-lo. Uma flecha direto no coração e assunto encerrado. Eu não consegui. Eu era uma excelente arqueira quando se tratava de acertar frutas no topo da árvore e assustar animais peçonhentos. Abater esses vivos, por sua vez, era um problema. Eu podia atirar uma flecha a metros de distância, desde que o objetivo final não fosse matar. Por que eu não posso ficar responsável pelo ensopado? Perguntei secamente. A senhora sabe que eu detesto fazer o caminho da floresta sozinha. Minha mãe me dirigiu um dos seus olhares mortais, os olhos claros semicerrados enquanto me encarava. Está reclamando da tarefa que te dei? Suspirei audivelmente. Não, mãe. Éramos apenas nós duas. Uma casa enorme para cuidar e uma senhora teimosa do outro lado da floresta que precisava de atenção contínua. Vovó se recusava a morar conosco, ainda que vivesse sozinha em uma cabana pitoresca no meio do nada, pois, segundo ela, era necessário, mesmo na velhice, manter um certo grau de independência. Quando os resfriados fortes vinham junto com o inverno rigoroso da região, tínhamos que ficar com ela e cuidar de tudo, lavar para ela, cozinhar, limpar o chão, esfregar suas costas enrugadas e pentear seus cabelos. E a pior parte disso era ter que atravessar a floresta Blackwood para chegar até sua casa. Vovó morava no limite da região de Valmora, em um lugar tão afastado que fazia a floresta parecer a Inglaterra. Eu prefiro que você leve ensopado de qualquer forma. Quero que fique alguns dias com a sua avó e ajude com as tarefas. Tarefas? Ela confirmou com a cabeça. Sua avó está muito doente dessa vez. Mal consegue ficar de pé. Sua avó está muito doente dessa vez. Mal consegue ficar de pé para se lavar. Imagine cuidar daquele casebre gelado. Você vai ajudá-la no que for necessário. Ela sempre ficava doente nessa época do ano. Dessa vez contraiu uma gripe forte e gostaria de ter nossa companhia pelos próximos dias, pois mal conseguia se levantar para preparar suas refeições. Ficar naquela casa me deixava inquieta. A ventania noturna sempre fazia as janelas baterem e os ruídos da floresta mal me deixavam dormir à noite. Às vezes, os uivos do vento eram tão agudos e assustadores que pareciam invadir meus ouvidos. Ninguém tinha certeza de onde os sons vinham. Vovó não se importava com a péssima localização da sua casa, mas eu sim. Me dava arrepios. Sua casa estava localizada no vale entre a floresta e o vilarejo vizinho. Isso significava que, embora ela estivesse mais próxima de um vilarejo, sua casa ficava em lugar nenhum. Não consigo me sentir confortável na casa da vovó. Reclamei, um suspiro sofrido escapando pelos meus lábios. Tenho pesadelos horríveis lá. Mamãe entrou na sala com passos pesados e a observei da cadeira, seus olhos claros parecendo mais rígidos conforme me analisava. Ela fez uma careta profunda. Você tem pesadelos em qualquer lugar. Talvez seja bom mudar de rotina. O que tem errado com a minha rotina? Repliquei. Você voltou da floresta há um bom tempo e ainda está esfregando as orelhas, como se o frio tivesse congelado sua cabeça. Tentou acertar o coelho e só conseguiu esfaquear o próprio braço. Olhe como seu pulso ficou. Fiz questão de esticar os lábios em uma expressão sutil de mágoa, mas mamãe sequer se importou em amenizar o tom de voz.
Encarei meu próprio sangue manchado nas mangas da blusa amarela. O coelho estava na mira quando meu dedo escapou do gatilho e o fio rasgou meu pulso. O animal fugiu e eu fiquei no chão gelado, sangrando, feito uma tola. O que seu marido vai pensar quando se casarem e ele descobrir que você não consegue matar um bicho tão pequeno? Como pretende ser uma boa dona de casa desse jeito? Preciso caçar coelho no meio da floresta e carregar cestas de ensopado por todo o vilarejo para ser uma boa esposa? Você sequer consegue arrancar a pele do coelho sem vomitar as tripas. Ela deu de costas para mim, a reclamação se tornando mais baixa. Seu pai não está aqui para fazer as coisas por nós. É hora de assumirmos as responsabilidades. Meus lábios tremeram um pouco e eu fechei os olhos. 1, 2, 3. Respirar fundo era, não raramente, a única forma de resistir. Papai cuidava de mim. De acordo com minha mãe, ele começou a me levar para suas incursões na floresta Blackwood quando eu era só uma garotinha, que, embora não fosse do seu lugar favorito de caça, era sem dúvidas o mais seguro para mim. Ele permitia que eu escolhesse frutas nas árvores mais baixas e afiasse suas flechas. Eu sempre cochilava na grama. Eu me transformei numa talentosa arqueira, embora não me lembre muito de como isso aconteceu. Mas isso não se tornou uma simples ideia de assassinar friamente os animais indefesos que viviam lá. Mamãe, por outro lado, matava como se estivesse colhendo flores silvestres. Antes de se casar, ela caçava melhor que a maior parte dos homens da região, e com certeza tão bem quanto meu pai. Infelizmente, o matrimônio não permitia a existência de mulheres caçando em florestas e vivendo de forma tão animalesca. Então ela teve que abandonar suas atividades para cuidar de casa e de mim. Todos ao meu redor eram corajosos e cheios de vida, e por isso eu sempre me esforçava para fingir que não estava sempre apavorado. Vou amanhã, disse baixinho, sentindo o amargor das palavras. Levarei a cesta de comida para a vovó quando amanhecer. Certo. Ela fez uma pausa, desviando sua atenção por um momento. Limpe seus pulsos, Maxine. Você tem visita lá fora.